Deus seja louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra que Deus nos trouxe no livro dos Provérbios 14. Toda a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não deslizarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se intrometerá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro, porque presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginação será aborrecido. Até aqui, irmãos. Amém. Até aqui, porque por tudo que tem aqui, se Deus abrisse os nossos olhos numa medida bem larga, cada verso desse é uma fonte. Mas como nós vamos vivendo na porção de Deus, no pouco a pouco, nós lemos estes versos e onde o pregador, buscando de Deus sabedoria para entender as coisas e enxergar detalhes, existe muita coisa boa, mas a gente não enxerga. Existe muitas coisas boas ao alcance da mão do nosso ser, mas como falta capacidade para entender, para enxergar, para possuir, então escapa da nossa mão. Isso é real. E aqui então o pregador começa a falar, fazendo alusão à conduta de uma mulher, que também pode ser do homem. Ele fala do edificar e da conduta. Fala que toda mulher, não são todas, toda a mulher sábia. E como nem todo mundo é sábio, essa palavra é dirigida a todos aqueles que entendem que tem que edificar, construir. Deus nos deu o dom da vida e nos chamou nesta graça para construirmos dia após dia uma condição que por graça nos dará a vida eterna.
condição de construir propriamente dito na vida, de acordo com a sua posse, sua construção cresce, ou começa e fica na metade e não termina, ou termina por dentro e fica por fora, enfim, sempre fica alguma coisa, porque falta a condição, e a condição é aquilo que o dinheiro compra. Faltando dinheiro, a construção não anda, porque não tem como a gente adquirir. Tudo que o dinheiro compra, precisa que a gente tenha para adquirir. Mas essa construção que se refere à palavra, tudo que precisa para essa construção, não tem nenhuma loja. Não há quem vende, não há nenhum comércio. Só tem um jeito: fé em Deus, busca, renúncia, simplicidade, entender a nossa dependência, faz parte do edificar na prudência, porque a imprudência nos leva a construir de manhã e destruir de tarde. Não tem pessoas que de um mês para o outro se enchem de dinheiro, mas também de um mês para o outro, por uma imprudência, perde tudo o que tem. Então faz parte dos valores da prudência para construir. Tem que ir construindo pouco a pouco. E o que precisa para essa construção vem de Deus. É a palavra para todos nós, para mim, para todos nós que estamos aqui. Poderá ser que alguma irmã diz: meu Deus, já vai mexer com a mulher. Não com todo mundo. A palavra com todo mundo está em fase de construção. A não ser que alguém agora, como aquele que tem pouco dinheiro, fala: vou parar um pouco, pagar o que devo, depois eu vou ver de novo. Eu vou comprar parcelado isso, parcelado aquilo. Quando eu terminar de pagar isso, eu compro aquilo. Quando eu comprar tudo, aí eu vou tratar a mão de obra. Porque eu preciso ver aquilo que eu comecei concluído. E hoje está aqui. Todo aquele que quer fazer durante a sua vida uma construção sadia e segura, que vai contribuir para a tua salvação e para a tua família, o céu está aberto. Glória a Deus. Não precisa carregar, não precisa pagar ninguém para buscar, não precisa pagar um motoboy. Não, se quiser, aqui, nos minutos que faltam para acabar o culto, Deus pode estabelecer uma ligação entre ele e o irmão, entre a irmã e ele. Aleluia. E daqui para frente você vai notar que a tua construção vai andar. Porque até agora, por descuido, põe um tijolo e tira dois. Acerta uma parede e torta a outra. Tem matéria-prima que perde, você não valoriza. Mas esta é a palavra. Deus quer passar no meu terreno, no seu terreno, e dar sequência nessa construção maravilhosa. Não precisa reclamar dinheiro, economia, moeda, situação da nação, não. Aqui tudo é divino, aqui tudo é sagrado. Deus é a fonte eterna. E está escrito aqui no Velho Testamento também, uma palavra de Deus dirigida dizendo assim: cavaram para si cisternas que não retêm água, cisternas rotas que não retêm água, mas a mim me deixaram o manancial das águas vivas. Aí não tem construção que vai para frente. É o confiar em si mesmo, é o viver de si mesmo, da sua própria opinião, do seu próprio eu. Não, aí você vai viver sem água, ajunta água, mas é a sua água. Mas quando vamos ao manancial eterno, tem água o tempo todo, e a tua construção não vai parar. Que às vezes batizamos e a construção fica naquilo, até
continua fazendo coisas de um passado e pouco se muda. Tem um tapume, nunca aparece. Mas quando se tem condição, daqui a pouco a gente vê as paredes subindo, subindo, que alegria! Quanto tempo tem uma casa aqui que ficou construindo, agora está aí bonita, está até para venda. No começo ninguém sabia o que era, mas agora já sabe. Dê glória ao Senhor. Tem gente olhando para os tapumes da tua vida, zombando, não vai para frente, é isso, é aquilo, é o meu parente. Mas olha, da parte de Deus virá uma ajuda. A tua construção vai evoluir. Porque onde tem a tolice não há progresso, mas onde tem a sabedoria, e aqui fala da mulher sábia, mas quando fala sábia, não está falando da esperteza de ganhar dinheiro, de fechar negócio, não, porque tem gente que tem tudo isso, mas falta a sabedoria principal. Deus tanto pode te dar uma como a outra, e olha, o que custa pregar? Fé, Deus é bom. Quem sabe até a tua casinha, seu sonho de ter uma casinha, agasalhar os teus filhos bem. E dizer, eu moro no que é meu. Eu cansei de mudar para cá. Agora comprei o tijolo, eu nem consigo ir para frente, nem consigo ir para trás. Pois até nisso hoje, Deus põe para pregar. Até essa tua casinha vai sair. Acomodar os teus filhos. Mas a tola derruba, porque é impensado. Não está falando só da mulher, é de todo mundo. Tolo e a tola é o que derruba. Quando fala que derruba, é porque já foi construído. Então, dois trabalhos. E não é os outros, é eu mesmo edifico, eu mesmo derrubo. Não tem situação que é assim. A gente vai e volta. Mas hoje está aqui o Senhor nesta segunda-feira fria, para mexer com a minha construção, com a tua. Tudo vai melhorar. Há valores, há virtudes, há formas, há situações que até então elas não despontaram na sua vida, portanto ela está estagnada, mas a palavra vai te dar condição. Glória ao nome do Senhor. E objetivo por objetivo cristão na sua vida, você vai dar glória ao nome do Senhor. Ainda outro dia, falando com meu irmão, vamos comemorar o meu progresso, meu irmão, eu até que eu iria, mas comemora o teu progresso na igreja testemunhando primeiro, vai lá dar glória a Deus. Mas eu queria celebrar com vinho, vai celebrar. Vai na igreja dar glória para aquele que te abençoou, para aquele que te abriu a porta e os caminhos. Depois, você tem o seu jeito. Fala da sinceridade, daquele que anda na sua sinceridade. Fala em sinceridade nos dias de hoje, onde o homem busca conveniência, status, glória, partido, posição, que tudo faz para poder conseguir, então não tem como se manter na sinceridade. E a sinceridade, ela tem um caminho um pouco mais lento, que se depara com muita coisa. Por isso que as pessoas abandonam o caminho da sinceridade, porque trunca aqui, trunca lá. Então, para poder dar certo, abre o caminho, sai fora da sinceridade aqui. Mas o que anda na sua sinceridade teme o Senhor. E por temer o Senhor, ele desvia dos caminhos maus. E fala da boca do tolo e
entra também em algum caso dos tolos, que na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios dos sábios preservá-lo-ão. Os irmãos notaram que a primeira preservação daquele que pratica o bem vem para aquele que pratica. O primeiro lucro, a primeira colheita é da gente mesmo. Tudo que a gente faz de bom para os outros ou para a gente, o primeiro benefício é nosso. Por isso que fala aqui, né? E preservá-lo-ão. Os lábios dos sábios preservá-lo-ão, porque nele não há loucuras, não há desequilíbrio, não há falsidade, não há hipocrisia. E quando tem o inverso, a colheita também é dele, a safra é dele. Quando não vai bem, ele não é sincero, não é pura, a colheita é dele, a safra é dele, ela vem. Mas a pureza do homem traz benefício para aquele que possui a própria pureza. E nós estamos aqui hoje reunidos numa segunda-feira, e poderia estar vazia a igreja, está cheia, tem gente de pé. Isso aqui é construir sua casa. Você veio aqui reclamando que a coisa não sai do lugar, então dê glória ao Senhor. Aleluia! Construindo uma casa, alguma coisa nessa vida. Quem olha e está tudo parado, está nascendo mato, e de repente aparece alguém limpando, logo encosta um caminhão, os vizinhos já falam, vai voltar a construção, agora vai sair. A tua casa, a tua família olha para a tua vida e ainda censura, mas eles vão dar glória a Deus, porque a tua construção vai andar. Costumes, vícios, jeito, gênio, desequilíbrio, aspereza, pouquinho de mentira, que a gente deve, a pessoa aprende a mentir tanto que depois não é mais mentira, porque acostuma a mentir, nem ela nota que está mentindo. Também hoje Deus vai passar por nós aqui e vai nos limpar de tudo que não presta. Então o pregador, ele vai longe, né? Ele até comenta aqui que não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheita. Então uma coisa não é sem a outra coisa. Então, se não houver o boi, que é a figura do animal de força, de trabalho, não é? O jumento é para o trabalho, o cavalo é para a guerra, mas não havendo bois para arar a terra, trabalhar, o celeiro fica limpo. Isso também é traduzido para nós em família, os filhos, tem que juntar força. Mas que força é essa? Iniciativa, ajudar o pai, para melhorar o celeiro. O pai já está velho, a mãe também desgastada, e fica com pouca força, o celeiro esvazia. Então, jovens, filhos, solteiros ou casados, vamos dar um jeito de trabalhar para melhorar o celeiro da tua casa, da tua família. Mas não havendo bois, esvazia o celeiro, como está escrito aqui. Mas aonde tem o boi, a força do boi, fala da abundância das colheitas. Então, já que o boi representa a força, vem vindo também força de Deus para melhorar o teu celeiro. Glória ao nome do Senhor. Enfim, fala de uma série de coisas, fala da testemunha verdadeira. Quando fala da verdadeira, logo aqui fala da falsa. A verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Então tem pessoas que elas se enrolam naquilo que elas mesmas falam, elas não pensam duas vezes,
para macular os outros, contender, conflitar, manchar, nodoar. É uma palavra que Deus está ajeitando a gente aqui, sabe por quê? Vendendo um material muito bom aí para construir a tua vida. Glória ao nome do Senhor. Tem aí os profissionais, às vezes eles vão numa loja e compram um piso bonito, caro em promoção. Mas aí tem o tal de lote, não é? E se não for do mesmo lote, às vezes é a mesma fábrica, a mesma cor, o mesmo tom. Mas não sendo do mesmo, tem lote que ele sai empenado, sai com defeito. Tudo que pertencia àquele lote não dá certo. Então, até nisso, hoje, Deus vai trabalhar. Aquele que pega de uma coisa, um lado, e tudo dá certo, e busca recurso de um lado para o outro, a tua qualidade não será boa. Então, Deus vai te iluminar agora para você achar o lote certo, a coisa certa, o dom certo. Senão a pessoa gasta um dinheiro que não tem fim, no fim fica defeito para todo lado. Você vai concluir objetivos e olhar para trás, e depois olhar para o alto e dar glória a Deus. Tudo deu certo nos seus detalhes. Glória a Deus que me ajudou. Até as tintas são assim. Desde a mesma marca, mesmo isso, meio aquilo, feito na mesma fábrica, veio de um lote para o outro. Um dia cheguei na oficina do irmão de pintura e entrei na oficina dele, entrei e saí. Falei, irmão, esse carro que você está pintando está com duas cores. Imagina, irmão, tá doido? Tô doido não. Ele foi lá fora, voltou, entrou, voltou. Meu Deus, o carro está com duas cores. Mas é a mesma tinta, é da mesma fábrica. Foi ver, era outro lote. Dá glória a Deus, irmão. Você não vai perder tempo, a luz de Deus vai te iluminar, te acompanhar. Deus vai te dar crescimento na fé, na graça, no seu trabalho, na sua vida, iluminar os teus olhos, santificar os lábios, não ser uma mulher de contenda, um homem de contenda, ser pacífico, ser pacífico. A natureza dá aula para nós, não é, irmão? Acho que já contei aqui uma vez ou mais. Lá tem um lugarejo que chama Mirantão. Depois de Santo Antônio do Rio Grande, a gente vai descendo, entra num bairro, fica bem no meio das montanhas divisa com Minas e Rio de Janeiro, onde Davi já foi lá, o pai do Anderson. E lá tem uma praça, duas só uma praça, em volta dessa praça está o comércio. E lá sai um homem do outro lado da praça, saiu um pássaro preto voando em cima do homem. Pousava no ombro, voava de novo, pousava no outro lado. Ele veio, entrou no mercado onde trabalhava o cooperador. O pássaro entrou também, pousou no lugar e acompanhou o homem comprar isso e aquilo. Quando o homem saiu, o pássaro saiu também. Era o homem andando e o pássaro voando sobre ele. O homem foi para casa, o pássaro foi também. Ai, que bonito é isso. Para ter um pássaro. Por que esse pássaro era livre e não vivia machucado e preso? Porque era manso. Quem é manso não tem asa cortada. Quem é manso tem corda longa. Quem é manso vive mais folgado. Quem é manso vive mais tranquilo. Perdoa. A gente vê pelas ruas, o cãozinho vira lata, vai para uma rua, vai para outra, vai para cá. O outro bravo está lá no portão, um quadradinho 2x2, nervoso. Quem manda ser bravo? Quem manda? Irmão, você quer sair dos 2x2?
Seja um homem manso, uma mulher mansa. Glória ao Senhor. E o Senhor te dará asas para voar. Mas complica em tudo que mexe, que fala. Abre a boca em casa, a guerra está pronta. Não consegue adoçar as palavras. Leia em Provérbios. A doçura dos lábios aumenta o ensino. Deus seja louvado. Amém.